seu povo. E eu estava ali no meu canto, pastor, e aí o Espírito Santo de Deus ministrando ali no meu coração. Que todas as vezes que Deus, irmã Ivete, Ele tem um propósito na vida de uma mulher, na vida de um homem de Deus, Deus ele muda primeiramente o nome. Quer ver um exemplo? Paulo. Quer ver outro exemplo? Abraão. A mulher, Sara. E assim por diante, irmão. Deus ele vai falar com essas pessoas e Deus ele vai assim por diante mudar o curso, a história e a vida dessa pessoa. Aí está aí uma coisa para nós hoje, nos dias de hoje atuais. Acontecem coisas na nossa vida e nós muitas das vezes, irmã Neuza, não entendemos o que está acontecendo. Mas é o próprio Deus que está mudando o curso da história para que nós venhamos a entender o chamado dele nas nossas vidas. Glória a Deus! Eu quero estar deixando aqui para os irmãos uma palavra, não é aqui que eu vou pregar, mas eu quero deixar aqui um exemplo. Como a escola dominical tem sido uma bênção para nós, eu me identifiquei com esse homem aqui. E muitos dos irmãos conhecem. E é sobre ele que nós vamos falar. Mas olha o que esse homem, a atitude que ele toma. Em João, o Evangelho de 2 João, primeiro, no seu capítulo 1, no seu verso 35, os primeiros apóstolos de Jesus. E é sobre ele que nós vamos falar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Todos acharam? João 1:35. Mas nós vamos andar praticamente lá em Atos 3. O Senhor colocou uma coisa no meu coração ali, tremenda. Glória a Deus! Eu vou estar lendo aqui, irmãos. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram, dizendo isto, o seguiram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo que eles seguiam, disse-lhe: que buscais? Jesus vos fez uma pergunta: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Amém? E ele lhe disse: vinde e vede. Glória a Deus! Eles fizeram a pergunta para Jesus novamente: onde moras? E Jesus chamou: vinde e vede. Quantos aqui querem ver onde Jesus mora? Glória a Deus! Aleluia! Vinde e vede. E foram, e vieram, e viram onde morava, e ficavam com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. E André, irmão de Simão Pedro, um dos discípulos, que ouviu aquilo que João, o que havia seguido, este o achou primeiro, e seu irmão Simão, e diz: achamos o Messias, que traduzindo é Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Amém? Só até aqui. Glória a Deus! Que outra hora a Bíblia disse que não foi Deus que nos escolheu. Não é verdade? Mas foi Ele que escolheu a nós. Só que aqui nós vamos ver 2 discípulos que acham a Jesus. Irmão. E sobre esse Pedro aqui, meu Deus, aqui nós queremos pregar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Entenda que Pedro, filho de Jonas, Jesus, logo no percurso da história de Pedro, ele vai mudando o nome de Pedro. E assim, em consequência, em seguinte forma, Jesus ele vai transformando a vida de Pedro. A gente vê no livro de Mateus, Jesus sendo preso, irmão Antônio.
sobre o monte. E Pedro, por sua vez, arrancando a orelha do servo. Jesus vai lá e explica: Pedro, não é assim. Coloca a orelha do soldado no lugar novamente. Coloca a orelha do soldado no lugar novamente. A gente vê por outra vez Jesus falando para Pedro que antes que o galo cantasse, esse mesmo Pedro que andava com Jesus, que Jesus mudou o nome, o negaria por 3 vezes. E assim aconteceu. Só que chega no Atos dos Apóstolos. Aqui tem uma história muito linda, pastor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todos acharam? A cura do coxo. O discurso de Pedro no templo. Aí nós vamos ver a história desse homem já mudado. Nós vamos ver outra hora um homem que negou a Jesus. Nós vamos ver um homem que negou a Jesus ao cantar do galo. Vamos ver um homem, irmã Manuela, que por sua vez andava sempre armado, ao lado de Jesus, mas estava armado. Aí eu vi um irmão falando assim para mim: sabe por que Pedro não estava armado na hora de Jesus? Aí eu respondi: por quê? Aí eu perguntei ele: por quê? Ele falou assim: porque essa função não era do Senhor, essa função é do Espírito Santo. Aí aqui eu já tenho algo para falar para alguém aqui nessa noite. O Senhor, meu Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a necessidade, Ele sabe o estado que nós nos encontramos. O Senhor sabe se nós somos aquela pessoa, irmã Ivete, que não temos um desaforo. O Senhor Ele conhece, Ele sabe se somos aquela pessoa que, sabe, alguém você passou na rua, alguém te maltratou e você levou para casa. O Senhor Ele conhece, o Senhor Ele sabe disso. Pedro era assim. Pedro era um tipo de gente, pastor, que ele não levava desaforo para casa. Ele não levava. Ele era na espada, meu filho. Pedro, o negócio dele era na espada. Só que nós vamos ver, aí nós estamos aqui na escola dominical falando sobre o Espírito Santo de Deus. Esse é o que tem o poder para mudar a vida do homem e a vida da mulher. Entrando na palavra, a cura do coxo, o discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração a nona. E eram trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao qual Pedro e a João, que ele ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aqui já tem um segredo. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levou-se logo aos seus pés, e artérias se firmaram, e saltando eles, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Bom, falando do paralítico, o que impedia este homem mesmo paralisado, irmã Manuela, de entrar no templo? Porque ele era colocado na porta do templo todos os dias, até que um dia Pedro e João, ele cruza o caminho deste homem. Mas o que impedia este homem de entrar no templo da forma que ele estava? Na cabeça dos irmãos, o que os irmãos acham? O que impedia ele de entrar? O que impedia esse homem de receber esse milagre dentro do templo? Sabe o que Deus me mostra aqui? Que tem coisas na nossa trajetória cristã que é Deus que permite. Lembra lá atrás? O Senhor não mudou o nome de Pedro? Aqui agora Cristo, ele vai ser visto pela vida de Pedro. Porque esses mesmos homens que vão aqui se maravilhar com o que aconteceu na história, eles vão se maravilhar com o fato acontecido do milagre, eles vão achar que é Pedro, pastor, e que é João que está fazendo aquilo. Aí Pedro, por sua vez, chega para eles e fala:
Por que eles estão se maravilhando? Não fomos nós que fizemos, não. Quem fez foi ele. Aquele que veio entre nós, que andou no meio de nós. Mas vocês, por sua vez, mandaram que matasse. Aí Pedro aproveita a oportunidade. Pedro acaba de fazer um milagre. Ele não perde a oportunidade. E passa na cara aquilo que eles praticaram. Quer ver? Glória. Aleluia, glória a Deus. E conheciam, no 10, e conheciam, pois que era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficavam cheios de pasmo e assombros pelo que acontecerá. E pegando o coxo que foram curados, e a Pedro e a João, todo o povo, correu atônito com medo para junto deles, e ao Pedro chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse: povo, varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Olha a pergunta que Pedro faz. Por que está se maravilhando disso? Ou por que olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Glória a Deus. Quem faz o homem andar, irmãos? Pedro aqui ele adverte. Quem faz o homem andar? Não é o Espírito Santo de Deus? O pastor aqui está cansado de pregar que sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não vai a lugar algum. Sem o Espírito do Senhor, nós não vamos a lugar algum. Jesus. Pedro aqui, por sua vez, ele estava falando: eu de mim, eu não posso nada. De mim, mas aquele que aperfeiçoou o seu poder na minha vida, esse pode todas as coisas. Esse pode todas as coisas, meu filho. Aleluia. O Deus, aí Pedro não perde a oportunidade. O Deus de Abraão, o de Isaac e o de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem nos entregaste perante a face de Pilato. Negaste tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida. Oh, glória! Aleluia! Esse é o defeito da igreja hoje. Estamos sufocando, matando o príncipe da vida. Estamos, quem sabe, muitas das vezes que nem Jonas, sentado ao bar abaixo no pé de Zibo, e quando Deus assim faz com que um purgão, faz com que um bicho come o Zibo e morre, Jonas ele vai chorar porque a árvore morreu, mas queria que Deus enviasse fogo na cidade de Nínive. Qual é o mais precioso para Jesus? Não é uma alma? Jesus. Não é uma alma? Aleluia. Matando-se o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, o seu nome fortalece a este que vede e conheceis a fé, e por este deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Aí aqui entra, aonde o Senhor Jesus chega, tem que ter saúde. Aonde o Senhor Jesus chega, tem que ter milagre. Aonde o Senhor Jesus entra, tem que acontecer alguma coisa. O Senhor Jesus, ele é aquele que faz a estéril dar a luz. Deus é aquele que faz a estéril dar a luz. Está ali minha esposa, Mariana. Tem duas pessoas que cruzou o nosso caminho depois que eu e ela se conhecemos. E essas pessoas hoje são mães. Pessoas que não podem, ela sabe quem é as pessoas. Que não podem. Uma por sua vez, nós estávamos em casa, falando sobre filho. Falando sobre filho. Essa mulher deu as costas para nós, irmã Ivete. Foi embora para sua casa. Uma semana depois, essa mulher liga desesperada, manda uma mensagem. Você não sabe o que está acontecendo. Ela diz: por quê? Eu estou grávida. Eu estou grávida. Louca para ser mãe. Por quê? Quem faz essas coisas? Quem faz essas coisas? Às vezes nós nos achamos fracos. Achamos que não estamos fazendo nada para Cristo. Mas Deus sabe. Deus sabe por onde nós passamos o que acontece.
Porque ele mesmo disse que aonde um crente pisar, aonde um filho dele pisar, a planta dos pés, tem que acontecer alguma coisa. Acontece, irmão Antônio. O Senhor foi lá naquela viagem. E acha o Senhor que não, que Deus não visitou gente. Ali ele visitou através da sua vida. Ele não precisa fazer muito não, nem falar não, irmãos. Deus não precisa não. Quem era Pedro? Um homem que andava armado a todo tempo. Um homem que cortou a orelha do soldado. Mas quando ele teve a oportunidade, quando ele viu na necessidade do Espírito Santo de Deus usado, porque esse homem que estava à porta formosa do templo, eu acredito e vejo por mim que ele estava cansado da situação. Pedro, por sua vez, irmã Ivete, chegando, fitando os olhos naquele homem, falou: eu não tenho ouro. O pastor Luiz acabou de falar aqui, não foi? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: você tem alguma coisa aí para mim? Você tem alguma coisa aí para mim? E nessa lição de dominical, sabe o que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração? É tempo, irmã Neuza, da igreja saber qual é o verdadeiro poder dela na terra. É tempo. É tempo, irmãos. Tem pessoas falando que, doutores, pregadores, que o tempo de cura na terra acabou, o tempo dos dons do Espírito Santo acabou. Ou seja, estão pondo limitações no poder de Deus na terra. Jesus. Não vai não, irmãos. Não vai colocar não, sabe por quê? Deus é aquele que vela pela palavra. Deus é aquele que vela pela sua palavra. Ele disse, ele vela pela palavra. Ele também vela pelos que ainda temem a ela. Ele vela por nós, irmãos. Deus vela por cada um de nós. Amém? E veja aqui, ó. Veja aqui, ó, a Bíblia fala que um homem, ao receber o poder em seus pés firmando, ele entra para a casa de Deus louvando. Aí aqui, a palavra me impulsiona a ser igual Pedro, pessoal. E nós estamos trazendo para dentro ou levando para fora. Eu estava em casa tomando meu banho. E o Senhor falou assim no meu coração: lembra para a igreja lá. É porque não tem nenhum dos que falaram aqui. Só tem um, irmão Cristiano, vamos congregar com nós. Deus me lembrou isso hoje, irmão. Bora congregar com nós. E o Senhor falou assim: você lembra o que você falou? Eu falei: lembro. Sabe o que eu falei? Se eu for, vocês vão caminhar comigo? Eu falei desse jeito. Os irmãos falaram: vamos lá, irmão, vamos congregar com nós lá. Vamos congregar. Eu falei: bora. Eu estava procurando ministério. Eu estava buscando a resposta de Deus. E aí chegou esse convite. E desses que falaram, só tem um que eu irmão para mim. Os demais, 3 que eu conheço, é igual o pastor fala todos os dias. Tem um grupo do WhatsApp que não manda um. Vai no Senhor, mano. Não manda não. Não manda não. Tá difícil para ele. Tá difícil. Nós estamos trazendo para dentro ou para fora? Jesus. Para nós estamos trazendo. Porque se estamos trazendo para dentro, estamos na direção do Espírito. Estamos na direção do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor na terra é almas. Jesus falou isso. Jesus, quando os discípulos se encontrou com a mulher, pastor que fala direto, virou tema agora essa aí na mesa. Foi, uns foram comprar comida. Quando chegaram com a comida, e não queria saber o que Jesus estava falando com a mulher. E acredito que eles ofereceram comida. Ofereceram. Como, Senhor? Como? Aí o Senhor falou o quê? A minha comida vai fazer a vontade. Chegou o tempo dessa comida na terra. Aleluia! O tempo é chegar. Eu estava meditando hoje no livro de Ageu, no livro de Joel. Joel capítulo 2, no verso 17. Pode abrir que o irmão vai ver o que Joel vai falar. É para chorar, hein? Joel fala que os ministros vão chorar. Joel, o profeta Joel vai falar que os ministros choram, vai se lamentar. Chora o ministro de Deus. É para chorar, irmãos. Nós estamos aqui e perguntando para Deus: vai ficar assim, Senhor? Vai ficar do jeito que está? É desse jeito aí que é para ficar lá fora?
Por quê? Abandonar Deus. Estão deixando, nós falamos hoje de ferramentas. Talvez está até com as ferramentas certas, mas não estão sabendo usar. E se for para usar, é contra o próprio cristão. Eu estava ali no meu grupo, certo? Você está me convidando, meu filho? É chato pregar para cristão. Eles estão vivendo isso na terra. Cristão pregando para cristão, já viu isso? Nós é para pregar para quem? Os coxos, os paralíticos, os mancos. Os necessitados de falar. Porque Jesus falou que Ele veio fazer isso na terra. E nós temos que fazer isso como igreja de Cristo na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Qual é a vontade do Senhor para conosco nesse dia? Qual é a vontade? O que os irmãos acham? O que Deus está achando da sua igreja na terra hoje? O Senhor está triste? Será que o Senhor chora, irmão? O Espírito Santo, será que ele se entristece? Ele vê lá. Vou falar de mim. E a primeira é para mim, depois é para a igreja. Quando ele me vê lá 1h30 no celular, que é o que tem roubado hoje a atenção do povo, é isso. O celular hoje ele virou uma ferramenta, se a gente não vigiar no inimigo na vida do cristão. Deixamos a espada de lado e vamos para o sofá do celular. E isso, irmão, eu estou falando isso para o irmão que tem me incomodado. Isso tem me incomodado em casa. Eu estou em casa ali, de repente eu estou no celular e eu sinto aquela angústia por dentro de mim, aquela coisa ruim. Ao mesmo tempo eu sinto ali a presença de Deus falando comigo, aí eu jogo o celular para lá e fico ali no meu sofá meditando, observando as coisas. Tem sido assim. E se o Espírito Santo de Deus está me incomodando, pastor, ele tem me incomodado, eu acredito que ele tem incomodado outras pessoas aqui também. Porque a palavra de Deus disse que nós temos que andar como igreja da terra. Na fiação, não é? Não é unidos como o corpo de Cristo? Aí, será que é só eu? Será que é só o pastor José? O irmão Felipe que está incomodado com o reino? Será que não tem mais ninguém aqui nessa noite que sente essa vontade de fazer algo para Jesus? O homem na porta, irmãos, eu acredito que ele tinha vontade de entrar no reino. Eu acredito que ele tinha vontade. Mas aí a pergunta é simples aqui nessa noite. Jesus só te pergunta assim: o que te impede de fazer algo para o reino? Porque se for o Pedro, se for o João, eu vou colocar na tua frente. Eu vou colocar e ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão. Quando esse homem aqui cruzou meu caminho, eu já estava para desistir do evangelho. Sabe por quê? Não por conta dele, mas por conta do que nós vemos aqui embaixo. O negócio aqui embaixo está demais. Tá, irmão? Estou falando para o senhor, tá? Sabe por quê? Pegam você, jogam você para dentro da igreja. No começo você é essa luz aqui que fica brilhando. Aí depois de um tempo, você ficará naquele cantinho lá e ninguém mais lembra de você. Fizeram isso comigo e quase me sufocaram. Só não me sufocaram, sabe por quê? Eu acredito nisso aqui, ó. Eu acredito nisso. Glória a Deus, Pai. A minha esposa, ela sabe o que eu estou falando. E eu lembro aqui, pastor, eu entendi que esse homem, quantas pessoas não passavam por ele? Mas minha pergunta é assim: será que esse homem não tinha nada de valor? Eita, Jesus! Ele era uma alma. Ele é um ser humano, como qualquer um de nós aqui. Porque passavam ali todos os dias. Pode ler que vai falar que todo santo dia ele era colocado lá. A pergunta que entra agora também é: se esse mesmo que colocava ele na porta, por que não colocava ele lá dentro? Por que está assim na porta? Glória a Deus. O Senhor já traz no meu coração. E todo santo dia, irmãos, tem pessoas precisando, porque eles estão à porta, mas a força dele não consegue colocar ele para dentro.
A forma como ele anda, ele não consegue entrar para dentro. Ele necessita de ajuda. Esse Pedro aqui, João aqui, Pedro nesse homem aqui, foi como diz o nordestino, foi um amuleto na vida desse homem. Porque pegou o cara pela mão e falou: eu não tenho nem ouro nem prata. O que você está me pedindo aqui eu não posso te dar, não. Mas eu tenho um que pode resolver a sua situação. E esse um que resolveu a situação deste homem, irmã Manuela, ele está hoje nessa igreja. Ele está hoje com essa igreja. Ele está com cada um de nós aqui. Ele está com você. Ele está comigo. Ele está com cada um. Sabe por quê? Ele está aqui conosco. Porque foi ele, na cruz do Calvário, que resolveu dar a sua vida. Trazer aqui para os irmãos entenderem. Só para os irmãos verem que Cristo está com a sua igreja. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória e exaltar. Os irmãos estão entendendo até aqui, amém? Então veja. Que no 19:3, Pedro vai falar assim, ainda no discurso do Pedrão: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, para que sejais apagados os vossos pecados. O que apaga os nossos pecados? O que estamos aprendendo aqui, Manuel, o arrependimento. O arrependimento faz com que pecados sejam apagados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro aqui, ele não só aproveitou a oportunidade de ficar todos atônitos, mas ele começou a lembrar aqueles varões israelitas, Manuel, que ficaram ali atemorizados com o que aconteceu. Mas por que aconteceu o milagre? Porque Pedro estava subindo aonde? Pedro estava indo aonde? Na hora que o milagre aconteceu. Orar. A hora nona. Orar a hora nona. Qual é a hora nona? 3 horas? Então Pedro orava 3 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? 9, meio-dia e 3. 9, meio-dia e 3. Quantos dias? 3? Agora você soma aí. 3 por dia. O ano tem 365 dias. Faz a soma por baixo. Quantas vezes o cara orava por ano? Não tem oração que o Senhor Jesus não escute, irmão. Não tem. Você vê que Pedro fitou os olhos, pegou na mão e mandou ele puxou. Foi Pedro que fez isso? Não. Não é santidade. Ele parece. Não foi a nossa santidade, olha Pedro. O homem era santo, mas não foi a santidade do homem. Quem fez isso? O poder. O poder que foi derramado sobre mim e sobre você. O poder que está dentro de nós. O poder que está derramado em nós. É, Jesus. Dormiu ali, o abençoado. Glória. Dormiu ali. Mas sabe o que essa criança faz? E eu não estou induzindo. Minha esposa não está induzindo. Sabe o que ele faz? Sabe a tia dele? Ele ora todo dia. Deus, você sabe que eu te amo, mas cura a minha tia. Essa é a oração dele. Eu não estou induzindo, eu não falei Henrique, vai orar, não. Ele está aqui. Deus, cura a minha tia. Você sabe que eu te amo, Jesus. Cura a minha tia. Olha só. Só que ele ora isso, mano. É só que ele ora isso. Amém, irmãos? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.